5. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler do 1 até o 9. Eu vou ler, a igreja acompanha. Se a igreja puder ficar de pé um momento, são 9 versículos. João 5, a partir do 1 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor: a cura de um paralítico, Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia um certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era dia de sábado. Maravilhoso Deus, nós te louvamos porque Tu és grande, Tu és poderoso na vida da Tua igreja. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, ó Pai, nós, quanto adoradores, nós estamos, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, como servos. E em nome de Jesus, usa, ó Pai, minha voz, usa o meu entendimento nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa falar, ó Pai, através desse servo que vos fala, e que as pessoas que estão nessa noite possam abrir os seus corações, possam estar, ó Pai, esperando a Tua palavra, e tão somente a Tua palavra, na medida certa, como Tu tens preparado para cada um de nós. E no santo nome de Jesus, abre os olhos do entendimento nessa noite, e derrama a bênção de salvação nessa casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar em nome de Jesus. Nós estamos diante de um texto que corriqueiramente os pastores usam para que o Senhor possa estar trabalhando, possa estar mostrando os seus mistérios através de sua palavra lida e explanada, irmãos. E nessa noite não é diferente, porque Deus tem um propósito em você estar aqui nessa noite, amém? Nada é por acaso na vida de um servo de Deus. Você possivelmente até nesse mês de janeiro, quem sabe, tinha até planejado estar fazendo uma viagem, não está aqui, ocupado em alguma outra atividade, mas Deus te trouxe aqui nessa noite, assim como me trouxe, me deu a bênção, o que nós temos hoje, estamos aqui, graças a Deus, com vida e com saúde, para ouvirmos a voz do Senhor. E o Evangelho de João é um evangelho tremendo, pois João ele traz algumas passagens de milagres de Jesus, E me perdoem aqui, a irmã Daniela tem um sinal, as crianças. Eu não sei se alguém já tinha falado para mim, eu acho que eu estava fitado em alguma coisa aí que eu não... se o Roberto estava rindo direto, eu não sabia o risco de Roberto, porque Roberto sempre ri na terra, As crianças, venham aqui, que a gente vem aqui, as crianças. 5 minutos, tudo, meu Jesus, tudo quadriculado, é um show, Vem enganando, olha aí, tudo fardadozinho. Já tem que a Karina ali. Silêncio aí, silêncio. Curva a cabeça, irmãos. Pai amado, abençoe essas crianças. Abençoe os seus professores, as meninas, ó Pai, que vão ministrar Tua palavra para a vida dessas crianças.
são pequeninas, mas nós cremos que o Senhor trabalha, ó Pai, na vida das crianças. Em nome de Jesus, orienta que elas possam crescer com um coração cheio do temor do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Deixar os pais um pouquinho, né, descansar. Já passa a semana todinha, é férias, né, janeiro. Quem tem filho, essa idade sabe, é um mês todinho em casa, na terra. Tem escola não. Bem, louvado seja o Senhor. Então, João é um escritor, foi um discípulo de Jesus em que ele tem alguns textos, narra alguns episódios de milagres que só tem mesmo no Evangelho de João. E esse texto que nós lemos, ele é muito significativo para nós aprendermos como Deus trabalha na vida de cada um de nós, como Deus trabalha na vida da igreja. Irmãos, e o texto ele descreve, ele nos convida a nós estarmos imaginando uma cena que possivelmente não é uma cena das melhores de se imaginar, e também de nós estarmos lá pessoalmente, se assim pudéssemos voltar no tempo, ter essa oportunidade, coisa que não é possível a nós, seres humanos. Diz a palavra de Deus que havia uma festa e os judeus, entre o povo judeu, existiam 3 festas importantes, que era a Páscoa, a festa do Pentecostes e também a festa chamada Festa dos Tabernáculos. Eram as 3 festas principais do povo judeu. E quando se diz que existiam essas 3 festas principais, os judeus, espalhados nas cidades circunvizinhas, eles eram convidados. Todo judeu ele ia, irmãos. Então, festa significava uma peregrinação de várias e várias famílias até Jerusalém, até o templo. Então não é festa apenas de estar em casa, não. Era festa mesmo de peregrinação. Então era algo religiosamente cumprido pela maioria dos judeus, principalmente daqueles que realmente tinham um compromisso com Deus Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo, ele estava justamente no templo em Jerusalém em um desses momentos. O texto não relata aqui qual seria dessas festas. Alguns escritores, alguns comentaristas falam até que possivelmente seria a festa dos tabernáculos. Ora, era uma festa que tinha muita gente. Onde tem festa, há possivelmente um número considerável de pessoas. Então, os judeus, eles historicamente, quando nós vamos estudar um pouco, é um povo que gosta de festa, sim. E principalmente eles tinham um compromisso tremendo com a festa religiosa. Imaginemos as diversas cidades brasileiras de tradição católica, quando tem a festa da padroeira, vem gente, né, visitar as famílias para... Então era uma coisa praticamente dentro desse mesmo sentido. Então vinham judeus, várias partes, todos para a festa. E diz a palavra de Deus que existia uma porta. E essa porta chamada Porta das Ovelhas. E essa porta existia um tanque. E um tanque, esse tanque tinha um nome. Betesda, significa casa de misericórdia, lugar de misericórdia, de graça. Então, nesse próximo área essa semana, sobre esse texto, e ele diz, olha, na realidade, a palavra usada em hebraico para designar a palavra tanque, no português tem mais um sentido de piscina. Então não é um tanque, né, mais parecido com uma cacimba, uma coisa não. Era algo grande, irmãos, né? Então pense nesse tanque como uma piscina. E alguns arqueólogos bíblicos, eles chegam a falar que tinham em média de 60 a 66 metros quadrados esse tanque. Então era algo que as pessoas chegavam, e o texto vai relatando que servia até para se banhar. Mas o que nos faz aqui ainda chamar mais a atenção é que, mas Porta das Ovelhas, um tanque próximo. Ora,
O templo de Jerusalém, quando ele foi construído, ele tinha 12 portas, amém? 12. Está descrito em vários textos, né, no Velho Testamento, no momento da construção do templo de Jerusalém. E diz a palavra de Deus que Jesus Cristo passou pela porta das ovelhas. Então, para chegar até, na proximidade até o tanque, onde a Bíblia diz que existia um número enorme de pessoas doentes, enfermas. Então, imagine que não era um local agradável de se estar. Era festa e o Senhor Jesus Cristo, ele deixou de estar nos locais mais privilegiados. Jesus Cristo deixou de estar mais próximo das pessoas bem vestidas. Jesus Cristo deixou de estar conversando com pessoas, com sua família. Jesus Cristo deixou de estar em um local mais visível. E Jesus Cristo saiu, diz a palavra de Deus, e foi até aquele local onde tinha o que a gente pode chamar de vários moribundos. Pessoas muitas esperando um milagre, esperando um momento, praticamente um momento principal, um momento que tanto se sonhava em suas vidas, que era o momento da cura. Por quê? O texto diz que existia uma tradição, existia algo que se circulava, toda uma história que circulava nesse momento, em que dizia que em um determinado momento um anjo movia as águas, e aquele que primeiro conseguisse entrar, esse seria o que? Curado. Imagine você, um monte de pessoas doentes. Estava lá, irmãos, o tanque, a água era parada, não avisava-se o momento, não tinha um som. O anjo invisível não se avisava. Não se avisava. Então, quem daqueles tivesse atento quando a água se movesse, quem entrasse primeiro, diz a palavra de Deus, essa pessoa seria curada. E era o único, porque não tinha o segundo curado. A Bíblia diz que era o primeiro. Aí entrou o segundo, não. Só era curado um, e ia se esperar novamente. Ninguém sabe quando o tempo disso ocorrer novamente. Se nós observarmos o contexto, era uma situação até de extrema disputa. Estamos diante do retrato da sociedade. Um monte de gente esperando o grande milagre acontecer em suas vidas. E às vezes esperando diante de coisas que necessariamente não é nem algo da palavra de Deus vinculado ao Evangelho, mas muitas vezes é algo esperando alguém mexer algumas coisas, resolver algo para que ele possa ser beneficiado. E as pessoas esperam. E naquele ambiente não era um ambiente de solidariedade, não. Porque ninguém olhava o mais doente, ninguém tinha aquela ideia de, olha, quem está aqui há mais tempo? Vamos ajudar esse? Já faz tanto tempo. Então aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas excluídas da sociedade. E estavam justamente próximo a esse tanque de Betesda, porque era o único lugar que para eles tinha o quê? Uma esperança. Mas aqueles doentes, assim como muitas pessoas se enganam, a verdadeira esperança não está em uma coisa material, não. A verdadeira esperança ainda havia de chegar naquele lugar. E chegou naquele dia para aquele paralítico, glórias a Deus. E nós observamos o Jesus Cristo no versículo 3, tem assim, ó: neste jazia uma multidão. Olha, jazia, os irmãos sabem como se usa esse verbo mais, né? O verbo jazer é o quê? Está lá no túmulo. Aqui o quê? Vive aqui jaz. É um verbo que não conjuga ele agora não, viu, pensa? É um verbo que indica morte.
estavam lá, vivos, mas com suas doenças, que o escritor usa o verbo porque a situação é de morte. E Jesus Cristo, irmãos, que nos chama a atenção, glórias a Deus, é que Jesus Cristo nos ensina nesse texto o papel da igreja, de ir. Em muitos textos que relatam milagres, as pessoas procuraram Jesus. A mulher do fruto do sangue procurou Jesus, né? Os leprosos procuraram Jesus. O cego Bartimeu procurou Jesus. E tantos. Nesse há um detalhe importante. O caminho é inverso. É Jesus que vai procurar esse homem. E Jesus Cristo chega nesse local, desse tanque. E esse tanque, por que se chamava Porta das Ovelhas? Para dar acesso a esse tanque. Então, no tempo, essa porta era justamente usada para que as ovelhas que iam ser usadas no sacrifício, no templo, pelos sacerdotes, esses animais passavam por essa porta. Era uma porta estreita. Não era uma porta que ficava visível, era uma porta que ficava por trás do templo. Não era a porta principal. A porta principal do templo de Jerusalém era chamada de porta dourada. Era uma porta realmente que tinha os detalhes em ouro. A outra porta, depois que se passava pela porta dourada, existia uma outra porta que lá no livro de Atos fala que é a porta formosa. Era uma outra porta. Então o templo de Jerusalém ele tinha várias portas, mas existia uma porta que geralmente o ser humano ele não gostava de passar, que era a porta das ovelhas. Era uma porta, irmãos, que não tinha um cheiro tão agradável. Era uma porta que não era bonita, era mais apertada, era mais feia, era mais escondida. E era justamente lá onde essas pessoas excluídas da sociedade estavam. E Cristo passou por aquela porta e foi até esse homem paralítico, que nem o nome dele tem na Bíblia. E quantas pessoas esse homem viu ser curadas? E eu quero salientar aqui que no texto, no versículo 4, na minha Bíblia tem, eu acredito que na Bíblia dos irmãos, está com os conchetes. Aí tem assim, esperando que se movesse a água. A maioria dos teólogos, há um debate muito grande se realmente esse versículo 4 está presente nos originais. Mas o fato dele estar aqui, em maneira alguma, vai alterar o sentido do contexto da história. Esse texto do versículo 4, ele foi permitido estar aí para justamente explicar o que está no versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim entra. Esse homem era paralítico, irmãos, há 38 anos. Alguns pensam que ele é o paralítico. Ele possivelmente tinha mais de 38 anos. 38 anos que ele estava ali, enquanto na condição de paralítico. Algumas pessoas dizem que ele tinha na faixa de 50 e alguma coisa anos. Era um homem que estava de fora, estava fora do jogo da sociedade. É alguém que estava ali e possivelmente, porque Jesus chega ali e conversa logo com esse homem. Jesus, em toda a sua onisciência, a sua sabedoria tremenda, irmãos, Jesus Cristo sabia, mas tinha tantos ali doentes, e Jesus Cristo se dirige logo a esse homem. E aí eu estava lendo um escritor, ele disse algo fantástico. Sabe por que Jesus olhou para esse paralítico? Não é simplesmente pelo tempo não, de doença não. É porque possivelmente esse paralítico, ele era o único que não estava mais olhando para o tanque. Ele estava cansado, estava desesperançado, estava acabado humanamente falando, de ver tantas pessoas, ou poucas, que desciam primeiro do que ele. E ele já estava lá, irmãos, por estar, porque não tinha mais condição de estar em sua casa. No mundo antigo, uma enfermidade que não tinha cura médica, a pessoa era fadada a ser desprezada pela família. Então esse homem estava nessa situação. Cada um de nós, em algumas vezes da nossa vida, nós já nos sentimos desprezados, sim ou não? Sim. Não é uma boa situação sentir o desprezo. Mas quando você sentir
essa situação de ser desprezado. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo foi aquele que mais foi desprezado por essa humanidade. E nos amou de uma maneira tremenda e nos dá hoje um exemplo de, mesmo sendo desprezado, Jesus Cristo foi até o último momento. Jesus Cristo cumpriu o papel que Deus, seu Pai Todo-Poderoso, designou para ele. Então Jesus Cristo, ele conhece o nosso sofrimento. Glórias a Deus. Jesus Cristo sabe a tua história, irmãos. Jesus Cristo, ele saiu lá de algum momento daquela festa. Jesus Cristo foi para um local que ninguém queria ir, glórias a Deus. E Jesus faz mesmo assim na minha e na tua vida. Jesus Cristo sabe os detalhes que eu escondo da minha família, que você esconde da sua família. Jesus Cristo nos sabe por inteiro. E se há alguém que precisa saber da minha situação de dificuldade, de sofrimento, sabe quem é? Não é o mundo não, é Cristo. E ele já sabe em nome de Jesus. E ele vai ao teu encontro. Jesus Cristo, ele vai ao teu encontro. Então, Jesus Cristo foi até o paralítico porque ele já não pensava mais que haveria solução para o seu problema. Jesus diz em João 10, 9, eu sou a porta, glória a Deus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo, ele, irmãos, entra nas nossas vidas, possivelmente por aqueles ambientes, pelas portas. E aí vamos imaginar a nossa vida com várias portas, glórias a Deus. Imagina a sua vida com várias portas. Talvez a porta que você quer que Jesus Cristo entre até hoje. E nós somos muito eficazes em estar conjecturando, em estar planejando. Jesus, entra por essa porta. Jesus, por que tu não entra com providência nisso? E Jesus Cristo entra por aquela porta que você nem imagina, glória a Deus. E resolve, porque Deus não é um Deus previsível da mente humana, não. Deus, ele chega na nossa vida, irmãos, por onde nós nunca imaginamos que ele pode chegar, glórias a Deus. Então, provavelmente era a única pessoa que estava ali sem olhar para o tanque. E aquela pergunta que Jesus Cristo faz para aquele homem, é uma pergunta que revela não apenas a condição dele ser um paralítico, mas um sentimento de amargura, de mostrar, de tristeza, de dizer, olha mestre, olha Senhor, eu até... Quem que não quer ser curado? Quem que não quer? Mas ele explica, mas não dá. As pessoas vão na minha frente, eu não posso competir com essas pessoas. E aquele homem chega lá, irmãos, dessa maneira, e Cristo, revestido do poder de Deus, glórias ao Senhor. Jesus Cristo traz uma palavra poderosíssima para aquele homem, e diz no versículo 8, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. Irmãos, imaginar isso é imaginar como a palavra de Deus tem poder de restaurar vidas. Aquele homem, diz a palavra de Deus, que ele imediatamente, no versículo, ele se levantou, e Jesus Cristo diz, olha, pega o teu leito. O homem se viu curado, recebe a palavra com fé, se vê curado. E aí cura realmente, é um milagre de Deus. A cura na Bíblia é algo tremendo, porque a cura que a gente vê ocorrendo nos evangelhos e também em vários textos de Paulo, são curas que mostram o poder de Deus de restauração das pessoas. E aí a gente vê algumas curas e os irmãos observam que são curas que às vezes a gente fica, meu Deus, né? É uma cura que você fica assim, não curou, e a pessoa sai levada por duas pessoas ainda agarradas no meio da igreja. Quando Deus cura, irmãos, ele faz a obra completa. Glórias a Deus. Então, esse homem foi curado e Cristo diz, olha, pega o teu leito, e anda. Teu leito. O que era leito? O leito era uma espécie de um lençol grosso que as pessoas pobres não tinham condição de ter cama em casa, então dormia sem leito. Eles enrolavam, faziam uma trouxinha, botavam nas costas, e quando em casa
quando chegava a noite desenrolava. E quem não tinha casa era onde tinha local, então desenrolava, esse homem enrola esse leito e segue curado. E o que é que esse leito, e às vezes a gente fica perguntando, e o Senhor me fez mostrar algo tremendo. Muitas vezes, esse leito significa em minha vida, será que Jesus Cristo diz, olha, pega esse leito que você passou aí esse tempo todinho, vai, segue com ele e anda. Quando você estiver pensando que é alguma coisa, estiver muito orgulhoso aí, agora eu estou curado, né, fosse esquecendo de Deus, voltar a fazer coisas erradas, e aí você lembra para um leito assim, ó de onde eu vim. E muitas vezes há pessoas que porque conseguem mudar de vida um pouquinho só, já esquece da sua vida, né, das suas origens, já esquece da família, já esquece do irmão, já esquece da mãe, já esquece do pai, já esquece, passou uma vida toda, né? Aí quer esconder. E muitas vezes Deus usa pessoas, ó, meu irmão, preste atenção, desce daí, que aí não é teu lugar não. Lembre de onde você veio. Lembre, olha o leito. Você está curado, mas olha, tem algo que você tem que fazer, tem que lembrar um pouquinho disso aí. Mas as pessoas não gostam de lembrar muitas coisas que faz parte da nossa história, nos forjaram, nos ajudaram a crescer como homens e mulheres de Deus. Às vezes é melhor ver o hoje, ver tudo que vai bem, vai tranquilo. Irmãos, aquele paralítico, quando ele olha para Jesus, glórias a Deus, quando ele deixa de olhar para o tanque, ele olha para Deus, é quando Deus começa a agir em suas vidas. E há muitas pessoas boas que visitam essa igreja, muitos homens, muitas mulheres, jovens, senhoras já, que precisam deixar de olhar o tanque das suas vidas, ficar esperando as coisas ocorrerem de uma forma milagrosa. Olhe para Cristo, Ele sim é o Senhor do milagre em nossas vidas. Olhar para o tanque significa você confiar as coisas que tem para ser resolvidas para a sua vida, em sua vida. Os eles falham, os amigos eles nos deixam, os amigos eles não olham para a gente em determinados momentos, os amigos fecham as portas, os amigos dizem assim, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. São esses amigos que no momento de prazer, de festa, estão juntos, e quantas às vezes não olham nem mais para mim e para você. O tanque às vezes simboliza esses amigos. Muitas vezes o tanque simboliza para muitos que confiam, estão passando por momentos de dificuldade. É o meu currículo vitae. Eu tenho um currículo formidável, meu irmão. Está lá no site da CAPES, é tremendo. E você confia tanto, e você esquece que às vezes nessa vida, não é o muito que você sabe, mas a indicação de alguém vai e bota outro no teu lugar. Mas quem confia em Deus, glórias ao Senhor, irmãos, não precisa de estar confiando mais em tanto, de mover nada não. Jesus Cristo, quando chega em nossas vidas, algo tremendo acontece, que é a restauração, a cura por completa. Aquele homem ele foi curado dos seus sentimentos de inferioridade, aquele homem foi curado de suas mágoas na sociedade, aquele homem foi curado da sua condição física de paralítico, que impediram de ir para onde ele queria. E o paralítico, o doente, que tem problema de locomoção, é terrível. Ele passa por uma situação, o doente que sofre de uma paralisia, irmão, já parou para pensar que é complicado? Dele saber que ele está impedindo alguém mais rápido. Você sabe que ele está num lugar e você tem ciência que é um empecilho. E você, nós às vezes nós queremos sair, está no canto, uma pessoa, bata feita, desculpa. E quem não pode? E quem está em casa, às vezes dependendo de um para levar para um lugar, para o outro. Imagina passar esse tempo todo. Como psicologicamente esse homem estava arrasado. Mas Cristo é aquele que restaura, glórias a Deus. Cristo é esse que hoje está aqui para nos curar das nossas mazelas, daquilo que nós escondemos muitas vezes, daquilo que eu às vezes não tenho nem coragem de orar, de pedir ao Senhor, Senhor Deus, restaura isso em minha vida. E o Senhor nessa noite, irmãos, Ele tem falado aos nossos corações, tal como diz lá em Apocalipse, né? Apocalipse tem um texto clássico. E Jesus Cristo, Ele diz que eis que estou à porta, glórias a Deus, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei
em sua casa cearei com ele. Glórias a Deus. Eis que estou convosco todos os dias, de Mateus, até a consumação dos séculos. Assim como o Senhor Jesus Cristo, Ele foi poderoso, Ele é nessa noite para nos curar e nos dar uma nova perspectiva de vida. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador. A pregação da igreja é a pregação de restauração. É a pregação para você se enxergar, se olhar no espelho e dizer assim: eu preciso de Cristo. E quantos nessa noite precisam de Cristo? A igreja ora nesse momento, curve sua cabeça em nome de Jesus. E ore para que o Senhor possa estar abrindo os olhos do entendimento de muitas pessoas que aqui estão nessa noite. Pai amado, nós queremos, Senhor Deus, estar diante da Tua presença, ó Pai, nessa oração. Santo e poderoso Deus, abre o entendimento, ó Pai. Senhor Deus, que as portas que estão, ó Pai, fechadas, as portas que impedem muitos aqui, ó Pai, se chegarem a Ti, possam, Jesus, ser quebradas nessa noite em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, Te dizer que nós cremos no Teu poder, no Teu sangue bendito derramado na cruz, ó Pai, e que nós cremos enquanto igreja, ó Pai, que grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida de muitas pessoas que estão nos visitando nessa noite. Senhor Deus, dá oportunidade de salvação, ó Pai. Nos ajuda a ser servos, em nome de Jesus, fica conosco. E nessa noite, se tem alguém que quer fazer uma decisão lá do Senhor Jesus Cristo, se você ouviu essa mensagem e tem sido tocado pelo Senhor Deus nessa noite, sabe que é o Espírito Santo de Deus falando no teu coração, te incomodando a fazer uma decisão. Eis que o ano começa e Deus quer fazer mudanças na tua vida. E se nessa noite você quer aceitar Jesus, levanta a tua mão onde você estiver. Nós queremos orar por você. Vem aqui à frente. Toma uma decisão diante de Deus, que é a decisão mais certa. É a principal decisão da tua vida. Venha para Cristo nessa noite. A igreja ora por você. Se alguém aceitou, se alguém quer aceitar a Jesus, levante sua mão, faça um sinal para que nós possamos orar por você nessa noite. Que o Senhor Deus possa estar te cobrindo com graça, com formosura, com perdão. Receba o perdão de Cristo nessa noite. A igreja ora. Queria convidar o irmão do Ministério de Louvor para a gente ficar aqui à frente. Vamos cantar um hino.